Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Crefito 2. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos a doutora Ana Paula Ferreira, que vai falar para a gente a intervenção do desempenho ocupacional de pacientes hospitalizados com Covid-19. A doutora Ana Paula, ela é terapeuta ocupacional, ela é pós-graduanda em saúde com ênfase em clínica médica e em cuidados paliativos, é membro do Comitê de Terapia Ocupacional da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e ela é integrante da equipe de terapia ocupacional do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, nas enfermarias de Covid-19. Então, para aqueles que estavam ansiosos de saberem o trabalho da terapia ocupacional nesse período de Covid-19, é uma grande oportunidade para que a gente possa bater um papo com a doutora Ana Paula, esclarecer algumas dúvidas do trabalho da terapia ocupacional nesse período de pandemia. Então sejam todos muito bem-vindos, aqueles que quiserem participar durante a live, a gente vai estar passando as perguntas para a doutora Ana Paula e com isso a gente vai fazendo a nossa interação como a gente faz toda semana. Então essa semana em especial nós teremos 2 lives da terapia ocupacional, hoje com a doutora Ana Paula e na quinta-feira nós teremos mais uma live com a terapeuta ocupacional doutora Lígia, de Campinas, para que a gente possa falar na comemoração dos 51 anos de regulamentação profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional. Então aproveitem bastante a nossa live de hoje e eu espero vocês também na nossa próxima live na quinta-feira, tá bom? Sejam bem-vindos, tô vendo que tá a Janaína, Cíntia, o Paulo, a Luana, sejam muito bem-vindos, agradeço a presença de cada um de vocês nessa live de hoje. Espero que vocês gostem, e aqueles que quiserem tirar dúvidas durante a nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho a doutora Ana Paula entrar para a gente iniciar a nossa live. Vamos ver. Ainda não. Estou vendo que tem várias pessoas entrando. Muito obrigada pela presença de vocês nesse dia quente aqui no Rio de Janeiro, nesse início de noite. Agradecemos a cada um de vocês pela presença, pela participação nas nossas lives. Aí, a Aninha chegando. Vamos lá. Aguardar um instantinho para conexão. Vamos achá-la aqui, que a gente já viu que ela entrou. Aí. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tava acenando ali, não sei se você estava vendo. A gente estava aqui buscando você para iniciar a nossa live, Então, assim, seja bem-vinda. Desde já a gente agradece, por você ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho, da intervenção da terapia ocupacional nesse período de pandemia, que está sendo uma novidade para não só nós profissionais, mas para a sociedade como um todo. Eu gostaria que você primeiro se apresentasse, eu falei um pouquinho para as pessoas, quem você era, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, até essa sua chegada, esse trabalho fantástico, que está tendo nesse período de Covid, de pandemia, uma novidade para todos nós. Então, eu gostaria que você se apresentasse para aqueles que estão presentes, para que eles possam te conhecer também. Tá bom. Gente, boa noite. A Simone já começou aí a me apresentar um pouquinho. Eu sou Ana Paula Ferreira, sou terapeuta ocupacional. Eu atuo lá no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, junto com uma equipe maravilhosa, que já vou falar o nome de todo mundo daqui a pouco. Eu sou formada pela UFRJ, faço minha pós-graduação, minha residência lá no hospital, em clínica médica, em saúde com ênfase em clínica médica. E essa residência, ela acontece em todos os setores do hospital, praticamente, Mas claro que nesse momento nós fomos convocados como profissionais de saúde, de forma geral, a estar nesse combate à Covid, E a todas as complicações que advêm dela. Além disso, eu me especializo em cuidados paliativos, terminando agora, e faço parte do Comitê de Terapia Ocupacional da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. E aí também foi através desse comitê que a gente lançou um documento, que fala exatamente sobre a atuação na Covid-19 pelos terapeutas ocupacionais com um enfoque específico em cuidados paliativos, pensando que essa é uma doença que ameaça a continuidade da vida também, e os terapeutas ocupacionais têm imensas contribuições a fazer.
Então, nesse momento, eu atuo, né, junto com a equipe nas enfermarias e no CTI de Covid-19, exclusivamente, nesse momento, né? Em outros momentos, a gente acaba vendo pacientes de diversos diagnósticos, né, diversas situações, mas nesse momento a nossa carga horária total está sendo no Covid-19. Então é Não, isso, é um isso é muito. prazer muito grande estar aqui. Não, para o Crefito 2 é um prazer enorme poder conversar com uma profissional que está atuando na linha de frente, né, com esses pacientes, que a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar com eles, né, nesse pós-Covid, Sim. né, que a gente ainda está Uhum. nessa onda que a gente espera que se encerre logo, Sim. né, o quanto antes, né, porque para a gente está Uhum. sendo muito difícil os nossos dia a dia. Né? Então, assim, Uhum. eu gostaria muito que você falasse assim, a terapia ocupacional, né, na maioria dos serviços hospitalares, é, ela não é considerada como parte de equipe mínima, né, para a pandemia 19. Então, a gente sabe que não são todos os serviços que dão essa oportunidade do terapeuta ocupacional estar inserido. Eu queria saber assim, como é que a sua equipe em questão conseguiu ser inserida nas enfermarias e no CTI? Ah, é interessante, né? Até a gente pensar sobre o porquê da terapia ocupacional ainda não ter sido considerada como equipe mínima, né? Nós temos um caminho para percorrer, entretanto, a gente tem uma história muito interessante no contexto hospitalar, né? E no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho não foi diferente. A terapia ocupacional já está lá há mais de 10 anos, com a residência multiprofissional também, né? Então, é uma profissão que já tem um caminho nessa instituição. E quando veio a pandemia, né, de Covid, o hospital, de certa forma, foi se preparando ali para receber esses pacientes, embora a princípio não fosse um hospital de referência, mas a gente sabia que em algum momento eles iriam chegar. Exato. E aí a gente precisou pensar também como é que a TO ia ser inserida. E claro, como assim, em diversos outros serviços, a gente não fazia parte da equipe mínima. E aí a nossa estratégia foi a seguinte, né? Principalmente encabeçada aí pela professora Janaína Santos e pela terapeuta ocupacional Tainá Mello, né? Que são nossas coordenadoras aí maravilhosas. E a ideia foi justamente entrar em contato com esses setores, né? Principalmente a DIP, é a Clínica de Doenças Infecciosas e de Pele, né? Que ficou assim, da infectologia, né? Que de forma geral ficou coordenando esse esforço contra a Covid-19. E aí, a princípio, a gente elaborou um documento muito detalhado, com evidências científicas do quanto que a TO contribui no contexto hospitalar, né? E quanto que a gente já tem uma estrada de pacientes com doenças cardiovasculares, com doenças crônicas, com doenças graves, não só em cenário de ambulatório, mas também de enfermaria e de CTI. Então, acredito que a nossa história foi, assim, essencial para que a gente conseguisse se inserir, né? A gente fez um recordatório nesse documento, para além da evidência científica, do quanto que a gente já tinha contribuído. Então, assim, uma das primeiras preocupações com a Covid, claro, né, foi a questão da estadia no CTI. Essas pessoas lá no CTI, em sua maioria, vão fazer a intubação orotraqueal. E aí, uma das nossas primeiras preocupações como terapeutas ocupacionais foi a questão da comunicação, que obviamente fica impactada quando a pessoa está entubada. Então, a gente colocou ali toda a trajetória da terapia ocupacional no HU, que é de uma intensa produção assistencial e científica na área de comunicação alternativa e ampliada, e a gente foi pontuando nessas coisas. Especificamente na enfermaria, a gente já foi deduzindo a partir dos estudos científicos que estavam surgindo na época, que ainda eram escassos, né? Era março, abril, mas o quanto que o desempenho ocupacional deveria ser impactado por uma doença que vai limitar você na sua respiração, né, na sua mobilidade de forma geral. E aí essa previsão e esse investimento mesmo em evidência científica e das pesquisas que já vêm sendo realizadas pelo nosso serviço lá no hospital, a gente conseguiu entrada nesse setor da enfermaria e do CTI. Foi um pouco Bacana, né? disso. Isso é muito bacana a gente até assim, para aquelas pessoas que acham que a terapia ocupacional só trabalha ou só com idoso, ou só com criança, ou só na Uhum, saúde mental, ou que trabalha sim, uhum, né? Em alguns lugares específicos, sim, entender que a complexidade que é a terapia ocupacional, né? O sim, quanto que nós, terapeutas ocupacionais, contribuímos em todos os âmbitos da saúde, da educação, da sociedade.
e as pessoas terem conhecimento que a gente tem respaldo, sim, técnico-científico para inserir em qualquer lugar que se faça necessário o Uhum. trabalho da terapia ocupacional. Muito bacana Sim. vocês conseguirem não só mostrar através de documento, de escrita, mas até, também, né, pelos atendimentos que vocês ofereciam e a qualidade de Uhum. atendimento, né, e até mesmo a equipe visualizar o quanto que se fazia diferença um terapeuta ocupacional, tanto não só na enfermaria, principalmente no CTI, né, que é uma área restrita, fechada, Uhum. mais isolada, porque a gente sabe que o paciente de Covid-19 ele está sozinho, né, na maioria das vezes, Uhum. não pode ter visitas, e muitas das vezes é o terapeuta ocupacional que auxilia, vamos dizer assim, nessa questão emocional, no social, de fazer a interligação dele com a sua família, né? Então, para saber o Sim. quanto que é importante o terapeuta ocupacional estar inserido em todos os sistemas, né? Seja Sim. internos Eu ou acho. externos. Uhum. Simone, é interessante você mencionar isso, né? Que a multiplicidade de ações da terapia ocupacional, ela tem que estar muito óbvia, assim, né? Para quem trabalha com os terapeutas ocupacionais. Então, lá no hospital, como eu te falei, né? A gente atua em diversos setores. Então, a gente atua desde a hematologia até a clínica médica, né? Que é talvez o primeiro contato daquele paciente no hospital. Então, a gente está desde o momento em que ele é diagnosticado até o final da vida dele, né? Se for o caso de ele chegar à finitude lá hospitalizado. Então, assim, é interessante como o desempenho ocupacional, que já que a gente vai focar nisso hoje, ele vai mudando ao longo dessa internação, né? E aí a gente está falando de uma pessoa, de um idoso, por exemplo, que interna por complicações ali de um processo demencial, mas a gente está falando de um jovem de 20 e poucos anos que foi infectado com Covid-19 e de repente ele era ativo e de repente se vê muito cansado para escovar os dentes, por exemplo, né? E aí é interessante que em muitos hospitais não se tem essa intervenção e se naturaliza o fato de a pessoa não desempenhar as atividades básicas de vida diária, justamente porque não existe um terapeuta ocupacional na equipe, né? E aí a gente veio apontando essa lacuna que poderia acontecer na assistência caso essa equipe não dispusesse de um terapeuta ocupacional. E a gente estava falando, olha, a gente tem feito isso esses anos todos, né? Então, vocês necessitam também de um TO nessa equipe da linha de frente. Isso possibilitou que a gente estivesse lá desde maio até, efetivamente desde maio, né? A gente vem essa construção mais ou menos desde março. Em maio a gente entra, dia 18 de maio, e estamos lá até agora, e enquanto essa pandemia durar, esperamos que não seja tanto tempo assim a mais, né? É verdade, e assim, mas é o bacana até mesmo a estrada que vocês estão percorrendo, é o legado que Uhum, vocês vão deixar, não só dentro do hospital, né, do HU, mas em uhum, todos os outros espaços, porque quando a gente multiplica saberes, a gente consegue mostrar acontecendo com a sociedade, qual é a necessidade da sociedade, não só de um serviço, né, porque também é uma necessidade, mas muitas vezes é por falta do conhecimento. E parece que a gente está conseguindo anos de representação, parece que a gente uhum, começou ontem, então cabe terapeutas ocupacionais, sim, efetivamente fazendo qual é a contribuição diária, seja em que âmbito de trabalho for, de reabilitação física, cognitiva, lá, educacional, uhum. enfim. Nós precisamos mostrar para a nossa sociedade o que realmente o terapeuta ocupacional pode estar contribuindo. Isso é fantástico. Sim, Sim. sequência, eu Simone, você, posso falar. desculpa, você acabou falhando para mim no final, mas eu entendi o que você falou. Mas seu, eu acho que não foi só para mim, seu som falhou. Isso. Também Sim, acho que as melhorou. pessoas estavam falando que estava. Agora sim. Então vamos lá. Uhum. Então, Agora assim, melhorou, sim. então vamos lá. Então, assim, é bom, né, é importante que a sociedade saiba o nosso trabalho, né? O que nós, terapeutas Uhum, ocupacionais, podemos contribuir com a sociedade, né? Para a gente não ficar só uhum, aquela coisa da reabilitação física, saúde mental, criança, escola, mas também nós contribuímos na rede hospitalar, não só na enfermaria, sim. né? Mas como no CTI, como numa UTI neonatal, enfim, o terapeuta ocupacional ele está inserido em inúmeros espaços, né? Isso cabe, Talvez, desculpa. não sem problemas.
talvez mais interessante do que, não sei se mais interessante, né? Mas também interessante a gente pensar que, para além dessas especialidades, talvez, né, desses campos, é pensar que o desempenho da pessoa, ela atravessa todas essas nuances, né? Então, claro que se a pessoa antes era completamente independente, de repente ela se vê restrita nas atividades mais básicas, isso vai causar um sofrimento emocional absurdo, assim, né? É verdade. E aí é possível, a equipe acaba reconhecendo isso, né? Nossa, que interessante que a avaliação de vocês acaba passando por tantas nuances, justamente porque para a gente o mais importante não é que seja a reabilitação física ou que seja a saúde mental, mas que a pessoa consiga efetivamente participar das atividades, né, da vida dela em si. Verdade. Cabe a gente, né? Cabe nós, terapeutas ocupacionais, estarmos diariamente divulgando esse nosso trabalho para que a sociedade saiba efetivamente o que nós fazemos, né? Uhum, Cabe nós fazermos essa propaganda, a divulgação do nosso trabalho, para que a sociedade cada vez mais solicite nossa ação, né? Porque a gente faz todo um contexto e às vezes fica muito. Então é importante que a gente uhum, coloque a nossa e fale assim, eu sou terapeuta ocupacional, sim, efetivamente eu faço esse serviço, colaboro com uma sociedade para o bem-estar e qualidade de vida. Isso, sim. né? Então, assim, para a gente seguir, porque, como eu digo, eu sou muito curiosa, tá? Eu sempre nas lives eu Pode falar. gosto de perguntar muita coisa. Então, assim, Ótimo. de uma forma geral, qual é o quadro assim funcional desses pacientes quando chegam à enfermaria para vocês? Então, esses pacientes, eles têm duas formas de chegar à enfermaria para nós, né? Ou eles chegam da emergência, ou eles chegam do CTI. E a gente pode desenhar, assim, um quadro geral de um paciente que é extremamente cansado por conta da dispneia, cansado quando eu digo, né, de uma forma respiratória. Então, ele tem uma sensação de falta de ar que é absurda, geralmente, principalmente se ele tiver uma comorbidade, então um paciente que é mais idoso ou que já é imunodeprimido, enfim, tem alguma doença prévia, que é o caso da maioria deles, claro, né? A gente já vê aí pelos estudos epidemiológicos que essas são as pessoas que são mais suscetíveis a ter complicações mais difíceis da Covid. Então, eles chegam geralmente com uma dispneia bastante descontrolada, com a mialgia, né, com a dor no corpo, com a dificuldade de engolir, que é a disfagia. E, de forma geral, ele já vem com uma funcionalidade diminuída pelos primeiros sintomas. Como eu falei, né, essas pessoas têm outras doenças, geralmente, né, em sua maioria. Então, essas complicações, elas não desaparecem porque a pessoa teve Covid, né? Pelo contrário, elas se acumulam. Então, Simone, só para você saber, a sua imagem estava falhando, mas voltou agora, tá? Então, elas já chegam com todos esses sintomas e sinais misturados para nós e muitas vezes exacerbados. Então, se um idoso, por exemplo, já vinha de um processo demencial, muitas vezes com a COVID, não só pelo mecanismo direto de né, afetação do sistema nervoso, que a gente sabe, ele já vem mais confuso, ele vem em delírio. E se ele passou pelo CTI e desce para nós, então isso escalona assim, de uma maneira absurda, porque a gente sabe que o CTI, claro, né, é um lugar com estratégias para que a vida seja mantida, né, dentro dos limites éticos, sem iatrogenia, mas esse paciente muitas vezes ele vai passar pela intubação orotraqueal, ele geralmente fica no CTI com uma mobilidade muito reduzida, então tudo isso vai somando que a gente vai chamar de síndrome pós-CTI. E essas consequências não são só físicas, né? São assim, em grande parte físicas, né? Sempre a gente acaba vendo mais. Mas, por exemplo, a pessoa vem com fraqueza muscular, ela vem dispneica não só pela Covid, mas também porque a falta de mobilização, né, naquele momento causa um descondicionamento físico nela. Quando ela chega na enfermaria, é muito notável, né? Então, no aspecto funcional, ela é extremamente impactada, não só pela Covid em si, ou por comorbidades que ela já tenha, mas porque ela passou pela experiência que certamente não é boa, apesar de muitas vezes necessária, do CTI. E além disso, né, porque eu estava falando dessa síndrome que é após o CTI, ela é múltipla. Então, muitos desses pacientes vêm com transtorno pós-traumático, eles vêm com questões cognitivas importantes por causa do delírio, que tem
mais condições de acontecer no CTI. Então, é bastante trabalho, assim, para além das questões motoras e físicas, né? Você inserir novamente esse paciente na participação nas atividades é mais do que análise só motora, né? Da questão da atividade. Tem a ver com o interesse dele, tem a ver com o processo de hospitalização do Covid, que, como você falou, é muito sofrido, né? Essa pessoa, ela fica sem ver a família, pelo menos na maioria dos hospitais, né? Ela fica sem ver a família, ela lida com profissionais sem rosto, porque a gente usa muita paramentação. Então, uma das estratégias que a gente achou foi colocar a nossa foto, assim, né, na nossa EPI ali, e aí eles conseguem ter algum senso de continuidade, né? Para os pacientes idosos também é muito importante. Mas, de forma geral, esses pacientes passam por uma experiência muito difícil, assim, desde o momento que eles entram no hospital até o momento que eles chegam para nós na enfermaria. Então, de forma geral, se a gente for falar em desempenho ocupacional, eles chegam dependentes na maioria das atividades básicas de vida diária, que para certas pessoas pode parecer bastante surpreendente, assim, né? Mas é isso. A maioria desses pacientes, eles não estão deambulando sozinhos, né, efetivamente. Eles comem, mas muitos deles se cansam enquanto eles comem, por causa da dispneia. Escovar os dentes, então, que a gente está falando de movimento repetitivo, e geralmente todos nós escovamos os dentes no banheiro, então tem um componente de você chegar até o banheiro andando, isso vai se perdendo, assim, né? Então, quando esse paciente chega para nós na enfermaria, ele geralmente está bastante dependente. E aí a gente tem um trabalho bom aí para fazer com ele. É que as pessoas têm atividade de vida como uma coisa simples, porque a gente faz tão automático o nosso dia a dia, e quando a gente está em uma outra condição, no caso internado, as pessoas não conseguem perceber o quão importante e simples, mas que se torna tão complexo, né, um escovar os dentes, né, às vezes um pentear do cabelo, né, essa autoimagem, esse cuidado, muitas das vezes, as pessoas, como faziam isso tão automático no seu dia a dia, não conseguem perceber o quanto elaborado é essa função, né, essa atividade que parece tão automatizada, porque a gente treinou muito, né, desde criança. A gente já errou bastante para escovar os dentes, para se vestir, pentear os cabelos, né? E que a gente faz tão automático, e cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai aprimorando a parte motora, e quando a gente fica um pouco mais debilitado, a gente vê o quanto que aquela tarefa tão simples se torna uma coisa gigantesca, tão complexa. E aí cabe a nós, né? E muito bacana vocês usarem uma fotografia de vocês como uma forma do paciente identificar assim, quem é a doutora Ana, além da voz, né? Além dos olhos, né? Então, quando vê a fotografia e fala assim, nossa, essa é a doutora Ana que cuida de mim, né? Porque a gente tem que estar todo, né, completamente paramentado, né, da cabeça aos pés. E por uma simples fotografia, a gente dá um acalento ao nosso paciente para ele saber assim, quem é que está atrás desse monte de EPI que está cuidando de mim, né? Que está me dando um suporte no meu dia a dia. Isso é fantástico. Não tem nem o que, vamos dizer assim, o que explicar, né? O que agradecer, que é um carinho, né? A gente fala que é um carinho que a gente faz com o paciente. Sim, com certeza. E acho que é isso, né? Claro que a gente vai construir um vínculo nesse cenário é interessante, assim, né? Porque tudo dificulta para não acontecer. Você, óbvio, não pode tocar no paciente da mesma forma que você tocava antes. Você precisa de várias proteções para poder tocar. A pessoa, geralmente, né, não está acompanhada, claro, está em isolamento. Então, assim, o elemento humano vai ficando cada vez mais complicado de você manter ali, né? E aí pode ser que, se a gente não tomar cuidado, e acontece em muitos lugares, eu tenho certeza, de a conversa começar é antibiótico, é intubação, tudo bem, todas essas coisas são importantes, né? Mas a nossa expectativa, a nossa melhor expectativa é que a pessoa volte para casa e volte a fazer o que é importante para ela, o que faz o dia dela, de fato, valer a pena, né? E aí é interessante porque muitas vezes, não sei se você atua no hospital, né? Mas muitas vezes a gente acaba ouvindo que a atuação no hospital é muito fria, é muito dura, né? E certamente tem alguns elementos que são duros e frios, mas em geral, assim, eu vejo que é o contrário, né? Na verdade, a gente precisa prestar atenção a esses elementos que são extremamente objetivos, né?
de parâmetros clínicos. A gente tem um cuidado muito grande com isso, né? Até isso nos possibilitou também estar nesse cenário, mas eles servem a um propósito, né? Que é, de fato, contribuir para a participação nas atividades. Se eu puder falar um pouquinho só sobre essa questão, assim, do desempenho. Claro! Então tá bom. Ela, né? Você é curiosa e eu sou tagarela. Mas tudo bem. Tá ótimo! Justamente porque você estava falando do quadro funcional, né, desses pacientes. Então, quando eles chegam, acho que uma coisa importante de as pessoas conhecerem, quer elas estejam na linha de frente ou vão acompanhar esse paciente depois da internação, é que a COVID-19, obviamente, né, ela atinge o sistema cardiovascular de uma maneira avassaladora em muitos casos. E aí uma característica que é muito importante dela é o que os estudos vêm chamando de hipoxemia silenciosa, que é justamente a sensação de que a pessoa não está com falta de ar. Acontece isso em alguns pacientes. Porém, quando você vai lá colocar o oxímetro no dedo dele, você vê que a oxigenação dele está abaixo do normal. Muitas vezes muito abaixo do normal. E ele tá ótimo. Parece que ele tem uma carinha super feliz. E aí você chega lá e diz, não, tô fazendo tudo. Ou então, eu quero fazer tudo. Eu quero ir ao banheiro, eu quero escovar os dentes, eu quero tomar banho, que é uma atividade extremamente cansativa para quem acabou de descer do CTI ou para quem tem alguma questão pulmonar. E aí, o terapeuta ocupacional, nesse sentido, é um grande aliado, assim, da equipe, é o profissional, aliás, é o único profissional, né, que pode, de fato, fazer o treino dessa atividade da melhor forma, da forma mais capacitada, porque, claro que tudo, né, no nosso coração de TO diz, vai lá e treina o banho. Mas é muito importante a gente conhecer essa condição, né, em profundidade, porque, por exemplo, se a pessoa está apresentando uma hipoxemia silenciosa, então o treino de certas atividades está contraindicado, né? A gente deve falar um pouquinho mais disso, mas, assim, é muito importante a gente ter o cuidado. Então, a gente sempre verifica a pressão arterial sistêmica, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação de oxigênio. Essas coisas são muito importantes para viabilizar o treino, porque também não adianta a gente conseguir treinar uma vez e depois o paciente evoluir mal por causa daquela conduta, né? Principalmente quando ele chega do CTI, a gente está falando, né, da intubação orotraqueal, é um procedimento que tem grandes consequências no condicionamento do paciente e a própria COVID, né? Então, essas nuances que a gente vai vendo no treino de atividade, elas são muito importantes, para além da questão motora, além da questão cognitiva, emocional. É muito importante que a gente se atente também aos sinais vitais, aos exames laboratoriais, né, que são... Não vou entrar em detalhes aqui, mas, assim, são também muito importantes de se observar, né? E tudo isso, apesar de que é um pouquinho meio objetivo, número e tal, mas para que a gente consiga, de fato, viabilizar um treino de atividade que seja seguro e efetivo, né? E que a gente consiga, pouco a pouco, ir conseguindo um desempenho mais próximo do que esse paciente fazia em casa, né? Minimamente. Então, só que para isso a gente tem que ter esses certos cuidados, né? Não, isso é bacana até as pessoas entenderem que não é simplesmente a gente chegar lá na enfermaria, no CTI, né, e pronto, peraí que eu vou fazer isso. Não, não é bem assim. Né? Tem todo um processo, tem uma avaliação, né? Todo dia tem uma reavaliação, né? Porque às vezes aquela avaliação que você fez, tipo, numa segunda-feira, na quarta-feira já é outra, né? Então, a cada plantão é um plantão, né? Então, a gente fala que a COVID, então, que é uma doença, vamos dizer assim, vamos tratar assim, nova, que a gente está aprendendo juntos, né? Diariamente. Então, a gente tem que ter esses cuidados e essas cautelas se fazem necessário, não só pela Covid, mas no dia a dia mesmo, né? Dessa conduta hospitalar, enfim, até ambulatorial mesmo, né? Então, cabe até ressaltar isso, que as pessoas acham que a gente vai chegar lá e de pronto, né? Vai fazer as ações. Não é bem assim que a coisa, né, funciona. Uma coisa interessante, Simone, é que naquele inicinho, né, que eu tinha falado, a gente fez todo aquele documento, mas no primeiro momento a gente fez um diagnóstico situacional da enfermaria. Então a gente chegou lá e conheceu os pacientes, conheceu, né, claro que o espaço a gente já conhecia, mas conheceu os pacientes, conheceu os procedimentos de biossegurança, isso é muito importante, a gente tem uma boa comunicação com a CCIH do hospital, né, então a gente pensou quais dispositivos seriam interessantes. A gente também faz parte, é uma das duas profissões que faz parte do projeto de visitas virtuais no hospital.
tanto no CTI quanto na enfermaria. Somos nós e a psicologia. E aí uma das nossas contribuições foi justamente pensar como a gente vai fazer para o dispositivo entrar no hospital, como é que, na enfermaria, como é que a gente vai fazer a limpeza desse equipamento e assim dos nossos objetos de treino também, né? Então, geralmente a gente gosta de andar com um monte de coisa e de fato a gente anda assim, né? Mas com todo a cautela, enfim, né? Com tudo que é possível dentro do hospital, dentro daquele cenário. Então, esse diagnóstico, no primeiro momento, foi, assim, essencial, porque a gente conseguiu conhecer aquele setor, conseguiu conhecer o funcionamento e ver o que, é que era possível para nós, assim, né, lá dentro. Bom, você chegou a falar na relação das contraindicações, né, de alguns treinamentos de AVDs. Quais seriam assim os principais que vocês falam assim, não, eu vou descartar de primeiro, ou então esse aqui eu vou deixar para um outro momento? Quais são assim as contraindicações que vocês veem assim como, vamos dizer, relativas e absolutas, né, no seu dia a dia lá de vocês do hospital? Tá. A primeira coisa é que, assim, né, as atividades de vida diária, elas têm diferentes pesos metabólicos no sentido de gasto de energia, né? Isso é muito importante do terapeuta ocupacional que está trabalhando, principalmente com condições pulmonares, cardiopulmonares, ou com pacientes que têm doenças graves, né? Saber. Então, o tanto de energia que eu gasto para escovar os dentes não é a mesma que eu gasto para correr, por exemplo, né? São bem diferentes, mas, por exemplo, para escovar os dentes e tomar banho, são bem diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que as atividades de vida diária, embora elas sejam uma categoria da ocupação, né, uma área de ocupação, elas não são um bloco. Então, se não é possível você treinar o banho, pode ser possível você treinar a alimentação com esse paciente. E aí, como é que a gente faz isso? É pensar justamente na condição geral desse paciente, né? Então, o quanto de orientação que ele está agora, né? Ele está muito confuso. Se ele está muito confuso, provavelmente não é uma boa ideia eu tirá-lo do leito, embora ele tenha outras condições clínicas para isso, né? Então, a gente vê a questão da orientação temporal, espacial, se ele está em delírio, é muito importante também que a gente saiba avaliar isso. Além disso, claro, né, o nível de força muscular, tudo isso que o terapeuta ocupacional geralmente já vai avaliar normalmente. Mas, para além disso, uma contraindicação, geralmente, é o nível de dispneia desse paciente, né? A oxigenação, ou seja, você vai lá medir no oxímetro. Se ele estiver muito dispneico, ou se ele precisar de um grande aporte de oxigênio, provavelmente não é uma boa ideia você fazer uma atividade que vai demandar um gasto energético absurdo, né? Então, assim, você tem. Péssima essa resposta muitas vezes, né? Depende. Mas algumas vezes é absoluto, no sentido de que se está muito abaixo do normal, a oximetria dele, obviamente você não vai, por exemplo, treinar um banho em pé, porque isso vai demandar um esforço cardiovascular absurdo dele, né? E embora possa não ocorrer uma intercorrência naquele momento do seu treino, isso vai impactar negativamente no decorrer do tratamento dele. Muito importante a gente saber isso, né? Porque às vezes a gente acaba falando que a intercorrência é só medicamentosa, mas a nossa atuação, ela pode tanto desencadear uma ótima melhora do paciente quanto uma piora. Então, acho que a grande questão é isso, é o gasto energético, também geralmente uma contraindicação para o treino de algumas atividades de vida diária, como, por exemplo, mobilidade funcional fora do leito, o banho, principalmente em pé, tem a ver também com os resultados do laboratório. Então, se o paciente está anêmico, isso geralmente vai contraindicar algum treino de atividade mais elaborado, assim, no sentido do gasto energético, né? Então, se ele está anêmico, se ele está leucopênico, esses são alguns conhecimentos que são importantes no contexto hospitalar e principalmente do COVID, né? E aí essas seriam, assim, uma das principais contraindicações. Entretanto, isso também vai depender bastante da observação do terapeuta ocupacional naquele momento. E aí, eu digo isso porque é o seguinte, né? Claro, quando a gente pensa numa pessoa que está cansada para fazer uma atividade, está dispneica, a gente pensa conservar energia. Está correto, né? A gente utiliza técnicas de conservação de energia. Mas elas não podem ser a nossa única estratégia, porque senão todo mundo vai conservar a energia para sempre. E geralmente aquele paciente que desempenhava a atividade de uma maneira próxima da nossa, assim, né, sem adaptações, né, com uma independência plena, ele quer voltar a fazer com uma independência plena.
Portanto, o terapeuta ocupacional, ele precisa pensar assim, nesse momento eu estou conservando energia, mas se for possível, eu posso gradar, né, ou graduar o desempenho dessa atividade de uma forma mais complexa. Então, não é porque o paciente vai fazer utilizando técnicas de conservação de energia hoje que eu não posso aumentar a demanda dessa atividade ao longo do tempo, de acordo com a melhora clínica dele, para que ele também consiga ganhar resistência durante aquela atividade e consiga desempenhá-la da melhor maneira possível, né? Isso é muito importante. Não, é importante as pessoas até terem essa orientação, né, que estão na enfermaria, Uhum. ou até mesmo aquelas que vieram do CTI para a enfermaria, porque daqui a pouco, né, a nossa expectativa é que tenha essa alta precoce, né, que volte para casa. Uhum. E até mesmo é importante a gente dizer que o trabalho do terapeuta ocupacional, ele não se encerra dentro de um hospital, Uhum. né? Então, a gente tem terapeutas ocupacionais que trabalham em âmbito, né, ambulatorial, que pode dar esse prosseguimento, porque as pessoas, né, para aquelas que estiverem nos ouvindo hoje e que não são terapeutas ocupacionais, a gente tem alguns acadêmicos que eu já dei uma visualizada, né, que alguns eu conheço, para entender que o nosso trabalho é contínuo, né? Terminou com Sim. uma equipe ali no hospital, mas ele é contínuo. Então, ele tem que Uhum. buscar um serviço de saúde, né? Seja ele público ou privada, para dar prosseguimento nesse tratamento pós-Covid. Né? Vocês Sim, fizeram uma etapa e eles dão um prosseguimento, né, Uhum. após a alta hospitalar. Sim, isso é importantíssimo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer melhorar o desempenho da melhor maneira possível, a gente também quer que esse paciente vá para casa, né? Então, se ele tiver condição de alta, ele vai para casa. E condição de alta é relativo, né, para cada profissão. Idealmente, isso deve ser discutido, né? Mas os nossos critérios de alta, eles não podem ser o paciente, assim, na perfeita condição, né? A ideia é que ele vá melhorando a cada dia, especialmente se ele tiver um terapeuta ocupacional pós-alta, né? Então, é isso que eu estava falando. Às vezes o paciente vai precisar, por exemplo, fazer pausas, eliminar etapas nas atividades, né? Mas em casa, idealmente, ele conseguiria voltar a fazer com independência plena, né? Não com independência modificada, como a gente chama. E aí, isso é interessante você estar falando, justamente, né? A continuidade do cuidado deve ocorrer justamente por isso. Essa pessoa não tem que ficar no hospital muito tempo, não, né? A gente não quer. Dá o prosseguimento. E a gente, Uhum. lá no início, a gente falou um pouco dessa inserção de vocês, né, nesse Uhum. espaço que até então não tinha terapeuta ocupacional atuando. Como é que assim, a Uhum. equipe multidisciplinar conseguiu ver vocês, a atuação de vocês nesse cenário? Como é que foi Uhum. essa visualização da equipe? Como eu tinha falado, né, a TO ela já tem uma história nesse hospital, então as pessoas conheciam. Principalmente no CTI, em relação à comunicação alternativa, né, aqui a gente está focando mais na questão da intervenção no desempenho, mas lá no CTI, a TO com comunicação alternativa tem uma super história lá no HU da UFRJ, né? Inclusive, tem um ótimo artigo da terapeuta ocupacional Patrícia Santos e da Janaína Santos, também falando sobre a sistematização da comunicação alternativa no contexto hospitalar. E aí a equipe já reconhecia, né? Então, quando a gente fez a proposta, junto com o pessoal da psicologia, né, de começar as visitas virtuais lá, essa proximidade com equipamentos de alta tecnologia, com questões virtuais, assim, né, para auxiliar o desempenho, isso foi recebido com naturalidade. Entretanto, em relação ao desempenho ocupacional lá nas enfermarias, tem sido muito interessante, né? Primeiro que são pessoas que ficam andando com uma foto enorme na, na roupa, né? Então a gente acaba se destacando. Mas assim, a gente tem recebido um feedback muito positivo, principalmente em relação à funcionalidade dos pacientes, né? A gente sabe que a enfermagem é extremamente sobrecarregada nessa pandemia, são, não, assim, eles poderiam ser recompensados financeiramente de uma maneira muito melhor pela quantidade de trabalho que eles têm. Então, a ideia, né, e o que a gente sempre tenta cultivar com a equipe é de que a nossa intervenção facilita o trabalho deles, no sentido de que os pacientes vão ficar mais independentes. E aí, a princípio, né, a gente acaba dando um pouquinho de trabalho também, porque esse paciente vai demandar um pouco mais de auxílio da equipe a princípio, mas depois ele vai adquirindo uma independência e isso vem sendo reconhecido, assim, né? A equipe fala muito do quanto que tem sido importante, tanto a intervenção na visita virtual, quanto no próprio desempenho das atividades, né? Porque os pacientes que, por exemplo, chegam
completamente restrito ao leito, muitas vezes saem caminhando assim para casa e realizando suas atividades, né? Indo ao banheiro sozinhos, se trocando sozinhos. E aí, só para exemplificar, assim, tem um paciente que foi pivotal assim para nós, porque ele entrou no início da pandemia na internação, mas ele tinha muitas comorbidades, teve muitas complicações, ele teve alta há uma semana. Assim, ele ficou muito tempo internado, cinco, quase 6 meses internado. E ele chegou assim também, não conseguia nem manter a cabeça levantada, com uma fraqueza muscular tamanha, em uso de catéter de oxigênio, com todos os dispositivos que você pode imaginar. Teve um tempo que ele estava usando um dreno no tórax também. E aí todos esses dispositivos, né, eles tendem a fazer a gente pensar, não vou mexer nesse paciente, porque ele está cheio de coisa, né? E aí que talvez a especialidade da terapia ocupacional no contexto hospitalar seja tão importante, né? Porque aí a gente aprende a lidar com esses dispositivos para conseguir ir evoluindo no desempenho. Então, ele saiu assim, caminhando para casa. A gente precisa ganhar um pouquinho na escada, mas ele vai voltar para o ambulatório. Então, mas ele conseguiu caminhando ainda com um dispositivo auxiliar, né? Ele saiu andando com uma muleta canadense, mas ele adquiriu independência tanto no controle de esfíncter, quanto no banho, quanto no autocuidado, né? A gente tem várias fotos dele assim, se barbeando. Então, e aí ele acabou virando um caso que acabou sendo nosso cartão de visita, porque ele ficou tanto tempo que aí a equipe acabava dando uma resposta muito interessante. Mas assim, de uma forma mais curta, né, em vários pacientes isso também, né? Então, idosos que talvez chegaram muito confusos na enfermaria, né? E aí eles vão se orientando de acordo com as estratégias não medicamentosas, né, que a gente vai implementando junto com eles. Isso também traz para a gente um feedback muito legal da equipe, principalmente de enfermagem, mas de forma geral da equipe multidisciplinar que vem reconhecendo o nosso trabalho, assim, e a gente está lá já há bastante tempo com uma relação muito legal entre as profissões. Bom, você falou da experiência, né, desse paciente, ficou, vamos dizer assim, né, para ele uma eternidade, né? Para vocês um aprendizado contínuo. Uhum, Me conta assim uhum, um pouquinho, não só para mim, né, mas para todos, né, que estão nos assistindo, qual uhum, foi assim, a experiência? Como é que está sendo assim? O que a pandemia está te ensinando ou já te ensinou? Ou que você acha que ainda vai te ensinar? O que você uhum. ganhou, né? Porque querendo ou não, a gente acaba ganhando alguma coisa, né? Além da experiência, do aprendizado. Mas conta um pouquinho para a gente o que essa pandemia te ensinou. Uhum. É interessante, né? Essa pandemia ela vem ensinando a gente, quer estejamos na linha de frente ou não, né? Mas especificamente na linha de frente, você se depara muito com o sofrimento do ser humano de uma forma assim intensa, todo dia em grande número, né? Claro que quem trabalha no hospital também já vê isso com uma certa intensidade, mas na Covid, como era alguma coisa tão nova e é um sintoma que é o mais predominante, tão assim, que causa tanta aflição, que é a dispneia, né? Isso trouxe para mim e tenho certeza para toda a equipe um aprendizado no sentido de que a gente não pode assim, se eximir, né? A gente, claro, né? Todo mundo tem medo, né? Nessa pandemia, com certeza, todos nós tivemos medo em algum momento, em vários, mas a gente encontrou, assim, grandes possibilidades de atuação dentro de cenários que são muito difíceis, né? Eu não estou falando de difíceis só clinicamente, não, difícil de forma geral, e difícil emocionalmente também, né? Profissional. E acho que assim, é isso, né? A gente chega nesse cenário, uma doença nova, uma realidade nova, né? Pandêmica, são procedimentos novos, dispositivos novos, demandas novas, e aí a gente se voltou pro básico, né? A gente sempre fala lá, ninguém precisa inventar a roda nesse momento. Então a gente se volta para análise da atividade minuciosa, a gente se volta para o conhecimento interdisciplinar, mas principalmente para o nosso objetivo, né, para o nosso objeto de intervenção, que é a independência, que são as atividades, a ocupação em si, né, e o nosso objetivo, que é a independência nelas. Então, acho que o que a pandemia tem me ensinado do ponto de vista profissional, né, é o quanto o terapeuta ocupacional pode contribuir até quando a gente está num cenário completamente novo, né? E de que a gente precisa se permitir aprender, estar ali, né? Sempre, claro, apoiado em evidência científica, mas também atento ao que esse paciente nos traz.
Então, se hoje a gente consegue começar a cunhar assim, o que seria a nossa intervenção nesse cenário, é porque esse paciente nos trouxe esse aprendizado, né, junto com outras pessoas. Então, ele diz, olha, eu preciso disso, é isso que está difícil para mim. Então, acho que um dos maiores aprendizados é esse. E também, assim, a importância da equipe, porque é muito difícil estar sozinho, né? E nós não estamos, felizmente. Então, só para falar assim, né? A nossa equipe ela é composta da professora Janaína Santos, da Tainá Mello, assim como eu, a residente de segundo ano, a Tamires Matos, e as residentes de primeiro ano também. Nós somos 4 terapeutas ocupacionais, principalmente lá no Covid. Mas é muito importante dizer que os atendimentos terapêuticos ocupacionais continuaram nas alas que não são de Covid, né? Isso é muito importante também, porque uma discussão que precisa ser feita é que o desempenho ocupacional dos pacientes que não têm Covid foi muito afetado. Imagina, né? Teve um momento ali em que as restrições de visita foram gerais, né? Não tinha Covid, não podia entrar ninguém realmente. E aí, claro que isso teve um impacto absurdo. Então, também as residências Juliana, a Beatriz, assim como as TOs, né, que são técnicas, a Camila e a Tainara Brits, elas, sim, foram essenciais, estão sendo ainda, né, na resposta geral da pandemia, né? Então, não só lá no Covid, mas em todos os âmbitos do hospital, que ainda entram pacientes com câncer que precisam de terapeutas ocupacionais, ainda entram pacientes HIV positivos que precisam de terapeutas ocupacionais. Isso é muito importante a gente lembrar, né, e falar desse trabalho. Então, assim, em diversos momentos a gente teve espaços de cuidado, né, não só no dia a dia, corredores, na hora do almoço, mas formalmente, né, a gente teve um momento de conversar com profissionais de saúde mental para nos cuidar. Isso é super importante, porque todo dia você está ali no encontro com um paciente que está em sofrimento, então você precisa desse cuidado também. Então, a gente é muito feliz por ter essa equipe, né? Não, e o bacana é que vocês conseguem trocar, né? Não é um trabalho solitário, né? Tem o médico, tem o enfermeiro, tem o fisioterapeuta que está ali também com vocês, né? Tem toda uma interação para que vocês possam somar esforços para um bem maior, né? Que é a qualidade de vida daquele paciente. Todos vocês visualizam, né, essa alta precoce, né? Esse regresso para sua família, para sua casa. E também tem os cuidados, né? Que nós profissionais precisamos ter. Né? Nós desconhecemos essa doença, né? Nós ainda estamos engatinhando. Eu falo que a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está, né, nesse desenvolvimento ainda diário, e a gente, muita coisa ainda vai surgir, né, nesse pós-Covid. E a gente sabe que muitos desses pacientes que estão com vocês hoje lá no hospital virão para os ambulatórios, né, para a gente dar prosseguimento a esse atendimento. Então, assim, é um trabalho contínuo, né? E assim, é fantástico. Eu adorei assim conversar porque você trouxe para muita gente que não conhecia esse lado da terapia ocupacional no âmbito hospitalar, né? Algumas pessoas já ouviram falar, mas não sabiam efetivamente como é que era essa atuação, né? E eu acredito que o Covid, querendo ou não, veio, vamos dizer assim, a brilhantar mais o trabalho da terapia ocupacional dentro do contexto hospitalar, para vocês, né, mostrarem o trabalho de vocês, que vocês podem estar inseridos em qualquer espaço dentro de um hospital, né, promovendo saúde, promovendo qualidade de vida, a independência na medida do possível para cada paciente. Isso, assim, é fantástico. E, assim, eu estou olhando aqui o nosso tempo, né, já está praticamente findando, passou super rápido esse bate-papo. Eu gostaria muito de agradecer, tá, em nome do Crefito 2, pela sua participação nessa live. Agradecer a equipe, né, por ter disponibilizado você para estar aqui tirando dúvidas das pessoas, né, que vieram para a gente. Solicitaram muito essa live. Simone, por favor, traz alguma TO para falar do trabalho da Covid. Muito obrigada, né? A gente correu muito atrás. Agradeço por você ter aceito o nosso convite, né? Virão outras, tá? A gente tem novidades aí para terapia ocupacional, a gente já está montando um curso, né, com esse treinamento, né, Ana? Então, em breve, né, a gente pede para as pessoas acompanharem as nossas redes sociais, porque a gente vai estar divulgando esse curso em breve, né, já vai estar disponível, né, gratuitamente para os nossos colegas daqui do estado do Rio de Janeiro,
né? Então, agradeço mais uma vez, muito obrigada, e eu deixo agora as palavras finais para você se despedir do pessoal. Tá bom. Também agradeço, Simone, muito pelo convite. Acho que toda oportunidade que a gente tiver de poder falar um pouco sobre o trabalho brilhante, assim, né? Não estou falando por mim, não. Estou falando por todos os TOs do Brasil que têm se empenhado nessa tarefa de descobrir nosso lugar na Covid, têm feito isso de uma forma científica, humana, excelente, assim. Eu vi que tem algumas perguntas aqui, acho que não vai dar tempo de responder todas, mas, assim, em geral, a gente pode esperar de sequela desse paciente uma dispneia, fraqueza muscular, traumas psicológicos desse momento de internação, né? Mas principalmente essas questões cardiovasculares, né? Esse cansaço nas atividades, cansaço respiratório vai ser alguma coisa que a gente vai lidar bastante no futuro. Então, é muito interessante que os terapeutas ocupacionais saibam treinar atividades de vida diária, principalmente, e atividades instrumentais de vida diária, sabendo dessas questões, né? Que a gente tome para si mesmo esse procedimento que é tão nosso e que é tão importante, né? Você bem falou, às vezes parece básico, e é básico mesmo, porque sustenta todas as outras ocupações, né? Então, que nós possamos nos aprofundar nisso, que nós possamos ser excelentes, né, no treino dessas atividades que fazem tanta diferença na vida dos pacientes. No mais, eu agradeço muito, assim, pela oportunidade e qualquer coisa estamos aí, só dá um oizinho aí. A palavra da gente sempre, né? Gratidão. Para aqueles que perguntaram, nossa live vai estar disponível, tá? No nosso direct, né? Então, para quem quiser rever, compartilhar, né? O Crefito 2 agradece, né? Então, quinta-feira nós vamos estar com mais uma live da terapia ocupacional. Então, essa semana de comemorações, né, dos 51 anos de regulamentação profissional. Quinta-feira a gente se encontra de novo com mais uma live da terapia ocupacional. Hoje a gente falou um pouquinho do contexto hospitalar com a doutora Ana Paula. Mais uma vez, muito obrigado. E quinta-feira a gente vai falar um pouquinho de integração sensorial. Então, a galera que gosta de integração sensorial, vem comigo quinta-feira para a gente poder também fazer um bate-papo e uma troca, né? Então, a gente vai estar tendo novidades, então acompanhe nossas redes, porque o curso, né, Aninha, a gente está preparando com carinho, né, para falar sobre esse treinamento aí do pós-Covid, em breve nas nossas redes sociais. Fiquem todos atentos, tá bom? E até a próxima. Um beijo Pessoal, tchau, grande, ó. tchau. Beijo, gente. Tchau. Gratidão, viu? Até a próxima.